E aí, meus amigos, tudo bacana? Quem fala aqui é o professor Sérgio, estamos de volta aí com a disciplina de instrumentação desse módulo 2 aqui. A partir de agora, nós iremos entrar nos instrumentos de medição propriamente dito. Na aula passada, nós vimos as definições de instrumentação, vimos os conceitos de terminologia, os principais termos, e vimos também os sistemas de medição. A partir de agora, nós iremos ver principalmente os instrumentos e as grandezas que serão medidas. Tranquilo? Vamos lá. Na aula de hoje, nós veremos as medições de comprimento, vazão de ar, pressão, temperatura, umidade e nível. Vamos lá. O comprimento, na física, ele é uma grandeza física que expressa a distância entre dois pontos. Dentre a parte de medição de comprimento, tem vários instrumentos que podem ser utilizados. O mais simples de todos e o mais comum é a régua graduada, que é utilizada quando eu não tenho uma precisão muito grande, ou seja, eu não necessito fazer uma medida de alta precisão. A régua graduada, ela basicamente é utilizada em dois sistemas, o sistema métrico e o sistema inglês. Normalmente uma régua completa é dita aquela que vem com os dois sistemas, ou seja, de um lado ela consegue fazer as medições em milímetros, como a gente viu na aula passada, o sistema métrico é aquele que tem como base um metro, ou seja, no nosso caso milímetros, e o sistema inglês em polegadas, tá certo? No nosso caso, a régua milimetrada, a régua graduada, ela é composta pela face, ou seja, o seu centro, a sua graduação, como a gente viu que pode ser em milímetros ou em polegadas, e a sua borda, que vai ser a região que vai entrar em contato com o material que está sendo medido, tá certo? Essa régua graduada ela vai variar dependendo do tipo de medição que você quer fazer. Por exemplo, eu posso ter uma régua lisa, como a gente viu no slide anterior, uma comum, convencional. Eu posso ter também a régua de graduação de encosto externo e interno, ou seja, utilizada para medições de rasgos internos ou de peças de rasgos externos. Posso ter uma régua de apenas encosto interno, como vocês podem ver na apostila, também tem uma imagem mais detalhada onde mostra uma medição de rasgo interno. E eu também tenho uma régua de profundidade, ou seja, dependendo do tipo de medição que eu vou utilizar essa régua, eu tenho um tipo de régua diferente que pode ser utilizada, tá certo? As características principais de uma boa régua são ser de preferência de aço inoxidável. Como a gente sabe, a régua graduada é comum no mercado, você pode encontrar aquela de plástico, onde o pessoal utiliza bastante em desenhos, tanto no ensino médio como no fundamental. Já no ensino técnico superior, nós utilizamos uma régua de aço inoxidável. Isso garante maior durabilidade e maior confiança no processo de medição. Ter graduação uniforme e apresentar traços bem finos, profundos e salientados em preto. Em termos de graduação, como a gente viu, ela pode ser em sistema métrico ou em sistema em polegada. No sistema em polegada, nós temos que a medida inteira ela vai de 0 a 1 polegada. Claro, 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Mas essa medida ela também pode ser fracionada. Como é que seria essa fração? Dividindo por 2, 4, 8 ou 16 partes iguais, chegando em alguns casos a 32 divisões. Como é que se funcionaria? Por exemplo, nós temos a divisão em 1 polegada. Então, divisão por 1, de 0 a 1 polegada. Divisão por 2, então minha régua teria 0, meia polegada, 1 sobre 2 e 1 polegada. Divisão por 4, 0, 1 quarto, 2 quartos, nossa mesma meia polegada, que a gente sabe da matemática, 2 dividido por 4 é a mesma coisa que 1 sobre 2, 3 quartos e 1 polegada. E assim você vai conseguindo fazer as divisões, tá certo? Na graduação métrica, já é o que a gente conhece, nosso convencional, onde nós temos centímetros, decímetros, milímetros, entre outros mais. Outro equipamento bastante utilizado trata-se da trena. A trena é um instrumento de medição que é construído por uma fita de aço, ou fibra, ou de tecido. Essa fita ela é graduada em um dos lados ou nos dois, ou seja, em ambas as faces de graduação. Ela pode ser no sistema métrico e no sistema inglês, como a gente viu na régua, nos dois lados, né? O inglês de um lado e o métrico do outro, ou então de apenas um único tipo, de um único sistema, certo? Essa trena ela também possui um lado, a sua superfície pode ser plana ou abaulada. Dependendo do tipo que você tem, você pode aplicar em diferentes posições. Por exemplo, se você quer medir o diâmetro de uma superfície, o aconselhado é se utilizar uma fita plana. Se você vai medir uma distância consideravelmente reta, você pode usar a abaulada, que é a mais convencional. Outro instrumento bastante utilizado na área de medição de distâncias é o paquímetro. O paquímetro ele é um dos principais instrumentos de medida, tá certo? E ele nada mais é do que uma régua com um cursor. O que seria esse cursor? Basicamente, é uma régua que vai orientar, o cursor vai orientar a medição dessa régua. E
claro, esse paquímetro ele vai ter algumas partes dele, como a gente pode ver na imagem do slide, que vão permitir fazer essas medições, como medições internas, externas e de profundidade, além de medições de encosto. Dentre as partes que o paquímetro possui, nós temos as partes principais, como por exemplo, orelha fixa, orelha móvel, dônio ou vernier, o parafuso de trava, o cursor, escala fixa em polegada, o bico fixo, entre outros mais, tá certo? O nônio, para vocês poder se situar, ele nada mais é do que a região do cursor, ou seja, ele é uma escala onde ela vai ser mais detalhada, vai ser mais precisa do que a escala do corpo do próprio paquímetro. Essa escala detalhada, ela pode ser, tanto claro, em milímetros como em polegadas, tá certo? Através dessa escala eu consigo descobrir a resolução do meu paquímetro. A resolução dele nada mais é do que a divisão do valor de medição o número de divisões do meu nônio. No caso, por exemplo, o número de divisões do nosso paquímetro ele tem um valor de medição de milímetro, ou seja, ele vai de milímetro em milímetro. Então eu pego esse valor, que é 1 normalmente, e divido pelo número de divisões do nônio. Então no nônio convencional são 10 divisões. Então o que é que isso significa? Que cada traço pertencente ao nônio corresponde a 0,05 milímetros. Então você consegue aí uma precisão de 2 casas decimais na sua medição. Vazão de ar. A nossa segunda grandeza nada mais é do que, no sentido mais amplo, como a determinação da quantidade de líquido, gás ou sólido que vai passar por um determinado local por unidade de tempo. Ela pode ser também definida como a quantidade total de fluido que pode ser movimentado. Essa vazão ela pode ser medida de 2 maneiras, medidores de quantidade e medidores volumétricos. Os medidores de quantidade são aqueles que a qualquer instante permitem saber que quantidade de fluxo passou, mas não a vazão do fluxo que está passando. Ou seja, eu consigo saber a quantidade de fluxo, o quanto está passando, mas não a vazão propriamente dita. Um exemplo, bombas de gasolina, hidrômetros, balanças industriais, entre outros mais. E os medidores volumétricos são aqueles que vão exprimir a vazão por unidade de tempo. Entre os medidores de vazão, no caso vazão de ar, nós temos o anemômetro, que são instrumentos que servem para medir a direção e indicar a velocidade dos ventos. Dentre os principais tipos que nós podemos elencar são 3. O anemômetro de copos, que é o mais simples, que nada mais é do que um sistema rotativo de conchas. Ele pode ter 3 ou mais conchas. Esse sistema rotativo ele vai ser movimentado com a força do ar, é claro, e ele vai ser montado de forma simétrica, formando um ângulo reto entre eles. Abaixo do conjunto de conchas vai ter um mecanismo que vai se movimentar por conta da movimentação do ar, tá certo? E esse mecanismo vai contar a quantidade de voltas, a quantidade de rotações que as conchas vão fazer. Através da contagem dessas voltas é que vai ser calculada a velocidade do vento, tá certo? Através de um dispositivo auxiliar de contagem. Temos o anemômetro aviãozinho, que é um dos modelos mais usados atualmente em estações meteorológicas, instaladas em regiões adversas, como por exemplo na Antártica, que ele tem um corpo central que funciona como um gerador de sinais de energia para o indicador de velocidade e no caso a rabeta que ele possui, como vocês podem ver aí na imagem do slide, além de manter a hélice na direção correta do vento, ainda vai fornecer a ele eletronicamente a direção que esse vento está ocorrendo, tá certo? E o terceiro tipo é o anemômetro de Da Vinci, ou o anemômetro de deflexão. Ele tem esse nome por ter sido originalmente criado por Da Vinci na época, tá certo? Ele é o modelo mais simples e também, claro, infelizmente o menos preciso, mas é o mais acessível para pessoas que estão começando nesse processo de medição. Ele funciona da seguinte maneira, ele tem uma chapa, e essa chapa ela vai ser deslocada pelo vento sobre uma escala previamente aferida, ou seja, eu tenho uma escala abaixo, essa chapa vai ser deslocada pelo vento, e na posição onde ele estiver parado eu vou conseguir fazer a minha medição. A pressão. A pressão, como a gente já sabe, nada mais é do que força sobre uma unidade de área. De acordo com Pascal, eu posso dizer que a pressão exercida em um ponto de um líquido estático, em um ponto qualquer de um líquido estático, é a mesma em todas as direções e exerce forças iguais em áreas iguais, certo? Basicamente, a pressão ela tem vários conceitos. São eles pressão atmosférica, relativa, absoluta, negativa, diferencial, estática e dinâmica. A pressão atmosférica é a pressão que a atmosfera exerce sobre a Terra, sobre os corpos. No caso, seria a pressão dos gases presentes na atmosfera sobre os corpos, certo? Essa é a nossa pressão geral, no caso de 1 atm.
A pressão relativa, ela é a pressão local em relação à pressão atmosférica, tá certo? Como a gente sabe, a pressão atmosférica, ao nível do mar, ela é 1 atm. Mas à medida que você vai subindo, em termos de altitude, você tem uma queda nessa pressão. Por que isso ocorre? Como eu disse, a pressão atmosférica, ela é a pressão que os gases da atmosfera vão implementar sobre as pessoas, digamos assim. Então, à medida que eu vou subindo, subindo um monte, digamos assim, né? Essa quantidade de gás vai diminuindo. Então, a pressão também vai constantemente diminuir. Então, a pressão relativa é a mudança dessa pressão em relação à pressão atmosférica. Ela pode ser positiva ou pode ser negativa, certo? A pressão absoluta é a junção dessas duas pressões, da atmosférica com a minha pressão relativa. A pressão negativa ou de vácuo é quando eu tenho uma pressão menor do que a minha pressão atmosférica. A pressão estática é quando eu tenho, no caso, o cálculo de uma pressão sobre um fluido e esse fluido ele está parado. E a pressão dinâmica é quando eu tenho que esse fluido está em movimento. Então a minha pressão sobre ele se torna pressão dinâmica, em caso de movimentação com o tempo. Para aferição de pressão, são utilizados manômetros. Entre eles, nós temos o manômetro de peso morto, que é o mais comum, certo? Ele é mais utilizado principalmente para calibração de outros manômetros. Como é que ele funciona? Como vocês podem ver na imagem aí, nós temos a região onde fica colocado o manômetro, nós temos uma região, um êmbolo e os pesos que estão sobre ele. Esses pesos são valores pré-determinados e conhecidos. E o êmbolo, ele possui uma área também pré-determinada e também conhecida. Então, através desses valores, utilizando aquela equação que nós vimos anteriormente, onde eu tenho que pressão é força sobre área, eu consigo calcular a pressão que esse manômetro deve marcar. Então, eu consigo fazer a calibração dele através desse cálculo, tá certo? Através desse equipamento. O segundo tipo de manômetro é o manômetro de coluna líquida. Como é que ele funciona? Ele serve basicamente para você conseguir aferir a pressão relativa daquele local. Como é que ele funciona? Ele é dotado de um tubo, de uma coluna, claro, e esse tubo, normalmente um tubo em U ou inclinado, dependendo do tipo de local que você está trabalhando, ele vai conter dentro dele um líquido, certo? De viscosidade e tal, que permite a variação dependendo da pressão. Ou seja, a pressão é colocada sobre um local, sobre uma das entradas, certo? Se essa pressão for maior do que a pressão local, esse líquido vai se movimentar de um lado para o outro. Através dessa altura que está se movimentando, como vocês podem ver no slide aí, eu consigo calcular a pressão no local, certo? Esse manômetro de coluna líquida, ele pode ser uniforme, como vocês podem ver no slide, um Uzinho perfeito, de mesma seção transversal. Ele pode ser de seções transversais diferentes, ou seja, o ponto A vai ter um diâmetro diferente do ponto B, e ele pode ter seção inclinada, ou seja, ter o seu corpo inclinado, tá certo? Isso vai depender da aplicação que você está utilizando. O terceiro tipo é o para medição por deformação elástica. Esse instrumento ele mede pressão manométrica por deformação elástica, usa a deformação de um elemento sob pressão para mover um ponteiro. Normalmente, vai se utilizar com engrenagens intermediárias para fazer a amplificação dessa medição, tá certo? Por meio de conseguir fazer a leitura. O quarto tipo são os transdutores de pressão, que eles vão converter as medidas de pressão em grandezas elétricas e são usados no local ou remotamente para monitoramento, medições ou controle de processo. É aquilo que a gente viu na aula passada sobre a questão do envio de informações e a conversão dela de física para elétrica. Dentro da pressão, nós também temos os vacuômetros, que são, na verdade, utilizados na técnica de refrigeração para medir a pressão do sistema de tubulações da instalação frigorífica durante e depois de um processo de evacuação. Esse vacuômetro ele vai indicar sempre a pressão absoluta, ou seja, aquele que a gente viu, a soma da relativa com a minha pressão atmosférica. Certo? No caso, o ponto zero vai corresponder ao vácuo absoluto. O vacuômetro não deve ser exposto a uma pressão considerável, e por esse motivo deve montar-se com uma válvula de segurança ajustada à máxima pressão tolerável, ou seja, para ele não ter uma variação muito grande. A temperatura, na prática, ela é representada em uma escala numérica. Quanto maior o seu valor, maior vai ser a agitação das moléculas que o corpo possui. O instrumento utilizado é o termômetro, e nós temos um pequeno erro em termos de
entendimento que às vezes se confunde muito o conceito de temperatura com o conceito de calor. Vocês vão ver isso bastante na parte de termodinâmica aplicada à refrigeração. Nós temos que a temperatura, como foi dito, ela é uma escala numérica. Quanto maior, mais agitação nos corpos. Enquanto o calor é energia, ou seja, fluxo de energia, energia em trânsito, certo? Normalmente nós temos 3 meios distintos de transmissão de calor, que é a condução, a irradiação e a convecção, que vocês vão ver melhor na parte de termodinâmica. A termometria significa medição de temperatura. Eventualmente, o termo pirometria é também aplicado com o mesmo significado, só que nós temos algumas diferenciações. Por exemplo, pirometria é a medição de altas temperaturas, na faixa onde os efeitos de radiação térmica passam a se manifestar. E criometria é a medição em baixas temperaturas, ou seja, aquelas próximas ao zero absoluto de temperatura. Mas como o zero absoluto é um valor muito baixo, como a gente viu lá em 0 Kelvin, a gente vai já ver, então, normalmente, o termo termometria, que na verdade abrange os dois, tanto a pirometria como a criometria, acaba se confundindo com a pirometria, já que normalmente se utiliza mais medições em temperaturas acima de 0 graus Celsius, né, no caso, a temperaturas acima de 0 Kelvin, bastante, do que em termos próximo a ele, tá certo? Desde o início da termometria se tentou ver uma forma de medir esse valor, dar uma atribuição, ou seja, dar valores de forma padronizada a essa temperatura através de escalas que pudessem ser reproduzidas. Que aí se gerou várias escalas de medição, como a escala Celsius, que a gente conhece, que é mais utilizada atualmente, onde é baseada no vapor da água, vaporização da água e no congelamento da água, certo? Então nós temos que o congelamento da água, de acordo com a escala Celsius, é 0 graus e a vaporização da água é 100 graus. E aí nós temos a Kelvin, Fahrenheit e Hackney. A Kelvin, já no caso, seria a pressão, a temperatura absoluta, onde tem o zero absoluto é 0 Kelvin e a vaporização da água ocorre a 373,15 Kelvin. Aí nós temos a Fahrenheit e também a Hackney. A forma de conversão entre elas vai ser vista bastante na parte de termodinâmica. Para medir essa temperatura, eu posso dividir em 2 grupos. Eu tenho aqueles termômetros que se baseiam na alteração física dos materiais, ou seja, na sua dilatação, tais como volume ou pressão, e eu tenho as que se baseiam nas propriedades termoelétricas, tá certo? No caso das que variam volume ou pressão, eu tenho os termômetros de líquido, que é aqueles usualmente utilizados por médicos para medir a temperatura do corpo, aquele termômetrozinho de escala que você compra nas farmácias. Eu tenho os termômetros bimetálicos que vão se... à medida que a temperatura vai aumentando, o elemento metálico ele vai dilatar e ele vai marcar através de um sensor essa mudança de temperatura. E eu tenho os termômetros a pressão de vapor ou de gás, né? À medida que o vapor vai aquecendo, ele vai aumentando a agitação das moléculas e vai tendo essa marcação. E eu tenho aqueles termoelétricos, como a gente acabou de falar, que vão ser medidos através da diferença de potencial ou de resistividade, como por exemplo os termopares, os termômetros de resistência ou mesmo os pirômetros ópticos e por aí afora, tá certo? A umidade, entre os vários tipos de higrômetros existentes, há aqueles que apresentam uma sensibilidade grande. A umidade nada mais é do que a porção de água, digamos assim, presente, de vapor de água, presente no ambiente, ou seja, a quantidade de vapor de água presente no ambiente, tá certo? Então, para fazer a medição da umidade, a gente utiliza de um equipamento chamado higrômetro. Esse higrômetro pode ser também de vários tipos, tá certo? E é ele quem vai medir a relação da proporção de água na atmosfera, no ambiente, no caso presente. O primeiro tipo que a gente pode ver aí no slide seria o higrômetro químico, tá certo? Que ele opera por absorção, ou seja, ele vai absorver esse vapor de água e através de uma reação química que vai deslocar o equilíbrio do composto, por exemplo, no nosso caso, o nosso elemento ele é azul. A reação química entre o equipamento e o vapor de água vai fazer com que esse elemento mude da cor azul para a cor rosa, tá certo? Então, à medida que ele mudar para a cor rosa, eu vou ter a quantidade de água que vai ser absorvida por ele. Então, eu consigo medir a quantidade de umidade daquele ambiente. Eu tenho também o higrômetro por condensação, que ele vai utilizar um método denominado de ponto de orvalho, ou seja, ele vai pegar a temperatura que inicia a condensação do vapor de água dentro dele, tá certo? Temos também o higrômetro de cabelo, que nada mais é do que ele vai se basear na variação do comprimento de um ou de mais fios ou tiras de plástico
conforme eles estiverem secos ou úmidos, tá certo? E também temos outros tipos, como por exemplo o higrômetro de anel cilíndrico pendular, o de tiras metálicas ou mesmo o higrômetro elétrico. A medição de nível nada mais é do que uma medição de altura de um conteúdo de um reservatório que pode ser sólido ou líquido, certo? Como por exemplo, a medição da quantidade de gasolina num carro, ela é feita através da medição de nível, ou seja, a medição da altura que esse líquido está dentro do meu tanque. Ou seja, ele trata-se de uma das principais variáveis utilizadas em controle de processos contínuos, pois através da sua medição torna-se possível avaliar o volume estocado de materiais em tanques de armazenamento, balanço de materiais de processos contínuos, onde existam volumes líquidos ou sólidos de acumulação temporária, reações, misturas, entre outros. Segurança e controle de alguns processos onde o nível do produto não pode ultrapassar determinados limites, como por exemplo, se você estiver trabalhando com regiões que precisam de resfriamento constante e esse resfriamento é à base de água, aquele tanque de água ele necessita estar num determinado nível, porque se ele secar, você não vai ter o resfriamento. Então um sensor de nível é colocado para poder mostrar, para poder alarmar quando o nível daquela água estiver baixo demais e esse nível não for suficiente para atender a necessidade, tá certo? Essa medição de nível de um material ou de um reservatório, ela pode ser feita de dois modos. Ela pode ser feita de forma direta, ou seja, a medição que a gente vai tomar como referência vai ser a posição do plano superior da substância, da medida. Nesse tipo de medição a gente pode ter réguas, gabaritos, visores de nível, boias ou até mesmo flutuadores. Um exemplo disso, como eu falei agora há pouco, os carros. Os carros, a medição de nível que é feita dentro dele é uma boia que é instalada e à medida que essa boia vai baixando ou vai subindo, eu tenho uma passagem ou não de gasolina, ou seja, no caso, a medição da gasolina que você vai ter. Dentro de um motor, a entrada da gasolina que vai passar também é feita através de boias de nível e assim sucessivamente, tá certo? No método indireto, aí eu já vou ter que a minha medição ela vai ser feita em função de grandezas físicas, como por exemplo, pressão, empuxo, radiação ou até mesmo propriedades elétricas. Tranquilo? Pois bem, meus amigos, por hoje é só e voltamos na próxima aula. Valeu!